A paz do Senhor, amém. Vamos para o segundo vídeo desse canal. Queridos, o intuito desse canal é falar da palavra de Deus, é falar daquilo que o Senhor colocar no nosso coração, amém. Que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente, que o Senhor possa estar revelando a sua palavra nesta noite, neste momento, em nome de Jesus Cristo. E que esta palavra possa edificar a sua vida, possa edificar o seu ministério, possa edificar a sua casa, e para quem mais você sentir no coração de compartilhar ela, tá? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós louvamos o Teu nome neste momento, que o Senhor nos ilumine, abra, Senhor, as revelações da Tua palavra, para que possamos nesta noite aprender mais de Ti, Senhor, com esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos para a Bíblia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Elias, sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Amém? Queridos, esse é o texto de Ana, e é um texto bastante conhecido, né? Um texto que nós já ouvimos falar bastante dele, que é tema de congresso, né? A oração de Ana, o sacrifício de Ana, a humilhação de Ana. E nós vemos aqui que todos nós temos, né, um desejo, né? Temos algo a colocar diante de Deus. E nesse caso aqui de Ana era a sua esterilidade, né? Ela não podia gerar filhos. E nós sabemos que naquela época a mulher que não podia gerar filhos, ela era uma mulher jogada para escanteio, né? Era uma mulher que não era bem vista, porque não podia gerar. Era como se essa mulher fosse amaldiçoada, né? Porque Deus fechou o seu ventre e essa mulher ela não pode gerar. Então se havia esse costume, né? Esse costume no caso aqui dos sacerdotes aqui pegarem, né? No caso as suas servas, e ali coabitar com elas e terem filhos. Só que sempre dava problema, né? Essa questão de deles arrumar. Assim deu problema com Abraão, né? Nós vemos ali Sara e Agar também tiveram, né, atritos, porque Sara era estéril. E nós vemos outros também, patriarcas também, que acabaram tendo problemas com essa forma, né, de gerar. Embora Deus não tenha autorizado, Deus não tenha deixado isso, né? Quando Deus falou para Abraão mesmo que Deus iria fazer ele pai de multidões, Deus não falou para ele se deitar com Agar. Esse foi um jeito que eles arrumaram,
mas Deus cumpriu a promessa, né? Deus, ele foi fiel em cumprir a promessa que ele fez. E aqui, no caso de Eucana, a mesma coisa. Nós vemos aqui uma história narrada que Eucana, o marido, nós vemos muito prestativo, né? E Penina, então, podia gerar, e Ana não. Ana tinha o seu ventre ali fechado, né? E nós vemos que toda essa questão trouxe o que? Sofrimento. Ana, ela tinha, né, uma amargura dentro do seu coração porque ela não podia gerar. Mesmo ela sendo amada por Eucana, mesmo ela tendo a Eucana dando toda a prioridade para ela como esposa, que é o que a Bíblia fala, que ele dava porção dupla para ela, porque, né, ela era a preferida de Eucana. E mesmo assim não satisfazia, porque a mulher, ela quer gerar, ela quer ter um filho, né? Ela quer ter uma criança, segurar, amamentar aquela criança. Qual é a mãe que não quer ter um filho, que não quer ser mãe? Qual é a mulher que não quer ser mãe? E nós vemos que quando isso acontece, há uma tristeza, né? Na vida da mulher, ela se sente inferiorizada, ela se sente entristecida. E nós vemos aqui que ainda Ana, ela ainda tinha um agravante, que tinha Penina, que infernizava a vida dela, né? Que vivia constantemente atormentando ela ali. E eu acredito que nos anos passados, que quando eles subiam ao templo para sacrificar, agradecer a Deus, né? Que era em forma de agradecimento, de louvar a Deus pelas maravilhas que Deus havia realizado naquele ano. Eu acredito que Ana orava pedindo, né, um filho a Deus. Eu imagino que de repente Penina, ela ouvia as orações de Ana, né? Ela escutava, e eu acredito que logo em seguida ela começava então a perturbar a vida de Ana, tirar sarros, né, zombarias, porque naquele tempo não é diferente de hoje, irmãos. Da mesma forma que nós somos afrontados, da mesma forma que Satanás levanta pessoas para poder te entristecer, me entristecer, a mesma situação era naquele tempo. Não tem nada de diferente nisso. E nós vemos aqui que tem um ensinamento maravilhoso aqui nesse texto. Que nós queremos sempre ser Ana, né? Mas se a gente observar, nós não vemos Ana se levantando contra Penina. Nós vemos sim que Ana tinha uma tristeza. Imagino que Ana ela guardava aquilo no seu coração, porque a visão de Ana era diferente de Penina. Penina tomou a bênção que Deus deu de abrir a sua madre, e ela usava isso como um ato de provocação contra Ana. E Ana, na sua aflição, né, na sua tristeza, ela guardava aquilo para ela. Só que Penina, ao invés de agradecer a Deus por ter tido essa bênção de poder gerar, não, ela fazia tudo o contrário. A vida dela era infernizar a vida de Ana, que não podia gerar. E o que Ana fazia? Ia orar a Deus, ia buscar a Deus, ia se derramar diante de Deus, sabendo que Deus poderia mudar a sua situação. Porque as histórias, irmãos, dos patriarcas que vieram, das mulheres que eram estéreis, e Deus abriu a sua madre, eu acredito que também chegou aos ouvidos dela. Porque nós, como hoje, às vezes a mulher não pode gerar, mas fala, nossa, mas você viu a tal fulano de tal, ela buscou o Senhor, e o Senhor abriu a sua madre. E o que faz? Aquela outra irmã que ouviu, ela cria uma fé dentro dela de buscar também a Deus e saber, puxa, eu creio que Deus também pode abrir a minha madre, né? Eu creio que Deus também pode me fazer gerar. E não é diferente com você, não é diferente com nenhuma pessoa. Contanto que você busque em Cristo, que você busque com fé, crendo na palavra de Deus, louvando a Deus mesmo com a sua alma, com o seu entendimento. Aleluia. Deus, ele é fiel para realizar todos os seus desejos. Só que Ana,
não se levantava contra Penina, ela dobrava os seus joelhos. E hoje, irmãos, quando algo acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Hoje, com as mídias, né, é fazer uma postagem gigantesca no Facebook, expondo aquele problema, colocando aquela aflição. E nós nos esquecemos de olhar para Ana. Ana, ela foi direto a Deus. Ela não foi contar para o seu vizinho, ela não foi anunciar aquilo para as outras pessoas que estavam à sua volta. Ela dobrou seus joelhos e clamou a quem podia resolver a sua situação. É muito legal quando a gente pega a história de Ana, né? Tem os congressos, você é uma Ana, você vai gerar. Mas a primeira coisa que nós temos que gerar em nós é a perseverança de Ana, um coração aquebrantado, Ana obedecendo os mandamentos de Deus, sendo ela ali oprimida, ela não resmungava, ela não se levantava contra Penina, ela não amaldiçoava Penina, ela simplesmente tinha no seu coração que Deus iria fazer na vida dela. Então nós temos que tomar esses exemplos para nós da vida de Ana, até para que Deus cumpra também em nós aquilo que nós estamos colocando diante dele em oração. De repente você não pode gerar. De repente hoje também a sua madre está fechada. De repente hoje você já buscou recursos, já foi aos médicos, já fez vários exames e os médicos dizem todos unânimes: olha, infelizmente o seu útero ele é invertido, ou você tem um probleminha, você tem um cisto e que isso te impede, mas em nome de Jesus, Jesus pode arrancar tudo isso. Jesus pode inverter toda a situação. Desde que tomamos como exemplo, sim, a perseverança de Ana, mas em primeiro lugar, colocar Deus. Saber que Deus pode fazer. É esperar no Senhor. De repente, Deus, ele sabe o que você quer. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe que você tem buscado. Mas Deus quer que você pare de orar em voz alta. Sabia? De repente Deus quer que você pare de clamar para que todos ouçam a sua dificuldade. Deus quer que você faça como Ana. É uma oração muda para os homens, mas ouvida por Deus. Muda para os homens porque o homem não está ouvindo o que você está orando, mas a tua alma está orando diante de Deus. E é dessa forma que eu vejo. Quando Eli olhava para Ana e via os seus lábios mexendo, ele não ouvia o que ela estava orando, ele não ouvia o que ela estava pedindo a Deus, mas Deus estava ouvindo tudo o que ela estava falando. Na angústia do seu coração, Deus estava ouvindo, Deus estava escrevendo. Deus, naquele momento, Deus estava mudando a situação dela, Deus estava fazendo novo. Deus estava trocando útero, Deus estava colocando fertilidade. E pode ser com você, comigo. Todos nós temos uma necessidade diante de Deus. Qual é a sua necessidade? O que você tem colocado diante de Deus e tem falado em voz alta? Ore com a tua alma. As pessoas à sua volta não precisam ouvir a sua oração. Deus precisa ouvir a oração. A sua oração do seu coração, a oração da sua alma. É você se derramar diante de Deus com todo o entendimento ali e falar: Senhor, eu não aguento mais. Sabe? E Deus olhar para dentro de mim e de você e ver que a gente está colocando, sabe? Sabe quando você precisa você precisa da solução daquele problema e você não tem palavras? Que era assim que aconteceu com Ana. Você só se derrama diante de Deus, você só chora. Você já se pegou assim? Você só chora.
mas dentro de você está falando com Deus, mas o único sentimento é você rasgar o teu coração e chorar. Mas Deus está ouvindo. E chegar no outro dia você sentir que parece que aquele peso que estava nas tuas costas ele foi embora. Foi assim que aconteceu com Ana. Porque quando Eli entendeu que ela falou a Eli que ela só estava com a sua alma amargurada, que ela estava se derramando diante de Deus, Eli lançou uma palavra sobre a vida dela. E ela sentiu que aquela palavra mudou algo. Ela sentiu que a Bíblia fala que ela saiu dali feliz, ela comeu, ela se alegrou no Senhor, ela regozijou no Senhor, porque ela sabia que Deus fez algo naquele dia. Eles saíram, levantaram cedo, adoraram e foram embora. E a vitória veio. Mas o que nós aprendemos? Aplicando para a nossa vida esse texto. Primeiro, que nós não podemos olhar para aqueles que zombam do nosso problema. Nós não podemos olhar para aqueles que todos os dias criticam nossa necessidade. Quando alguém zombar do seu problema, olhe para o texto de Ana. Saiba que na hora certa Deus vai te honrar. E não é para você humilhar aquele que zombou de você, porque Ana não humilhou Penina. Penina teve que ver com seus olhos o milagre de Deus na vida de Ana. Mas Ana não foi lá humilhar, tirar sarro de Penina. Falou: olha, você está vendo? Não. Deus ele não vai me abençoar e te abençoar para a gente zombar as pessoas. Para a gente ir lá, olhar para a cara daquele que riu e falar assim: olha, você viu agora? Agora é o momento de eu te humilhar. Deus não faz isso. E se nós temos esse pensamento de um dia Deus nos exaltar para a gente poder ir lá e pisar naquele que riu da gente, Deus não vai fazer. Porque Deus não é Deus de contenda, igreja. Deus não é Deus de inimizade. Deus jamais vai me dar uma bênção e vai te dar uma bênção para você zombar daquele que riu. Deixa ele rir. Mas continue sempre buscando no Senhor. Porque a palavra de Deus fala lá em Mateus 21, 22. Olha só. Vamos para a Bíblia, irmãos. Mateus 21, 22. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é uma palavra que eu quero deixar, é uma palavra para mim e eu quero deixar lá para você. Tudo aquilo que você colocou diante de Deus crendo, tudo aquilo que você deixou diante de Deus acreditando, tudo aquilo que você pediu, em nome de Jesus, Deus ele é fiel para realizar na tua vida. Deus ele é fiel para fazer coisas grandes na sua vida. Desde que nós aprendamos uma coisa, que não venhamos deixar a ira entrar no nosso coração. E lembre, segundo, ninguém precisa ouvir a tua oração. Faça uma oração muda para os homens, mas ouvida por Deus. E Deus vai te honrar. Porque a palavra de Deus diz que a palavra ainda nem nos veio. Deus já sabe, Deus já conhece. Então Deus sabe tudo da minha e da tua vida. Somente ore com a tua alma. Somente ore com o teu espírito. E deixe Deus fazer na tua vida. Eu quero que Deus faça na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Uma pequena reflexão da palavra de Deus, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração para estar passando, primeiro para a minha vida e está passando para vocês. E que Deus possa estar entregando nas vossas mãos aquilo que vocês têm colocado diante dele, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor, de comunhão com a Tua palavra. E aquele, Senhor, que me ouve, que o Senhor possa estar tocando na vida de cada um deles. Que o Senhor possa estar tocando em cada problema. Hoje, Senhor, ele e ela pode estar chorando, mas o amanhã, Senhor, a alegria vem. A resposta vem. A resposta desta oração vem. Em nome de Jesus, porque tudo que nós pedimos crendo, Senhor, na Tua palavra. E nós cremos que Tu és um Deus fiel e verdadeiro. Opera maravilha em nosso meio, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. E muitos testemunharão das grandes obras que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. E se sentir no coração, se inscreva no canal aí, compartilhe para quem o Espírito Santo te direcionar. E que você seja cada dia mais abençoado em nome de Jesus. E quarta-feira nós temos vídeo novamente, aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus colocar no nosso coração. E que vocês me ajudem em oração, ore por mim, ore pela minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe e fique na paz de Cristo.